Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Aproveitei um tempinho aqui que eu tirei para dar um treino, para dar uma corrida, para manter a forma física e falar um pouquinho, né, de ateísmo, religião, falar um pouquinho aí a respeito do nosso meio, né? E uma coisa que eu correndo aqui, né, comecei a refletir, né, o medo do desconhecido, né? Esse sentimento que há muito tempo está junto com a gente, que os nossos antepassados foram a ferramenta que possibilitava existir, viver, de ser uma presa, né, para algum animal. A gente é descendente direto dos medrosos, os que tinham mais medos, os que tinham medo aí da noite, tinha medo das feras, tinha medo. Esse medo preservava a vida desses indivíduos aí no passado, né? Porque você pensa que tem alguns humanos ali, né? Alguns humanos ali primitivos, e eles estavam reunidos em um determinado local e eles escutavam ali o barulho do mato, né? Do mato se mexendo. E os que corriam, mesmo sem ter certeza do que era, por achar que poderia ser um predador e tirar sua vida, esses tiveram mais êxito. Esses conseguiram sobreviver e conseguiram passar os seus genes adiante. Os mais corajosos que ficavam poderiam não ser nada, ser só o vento mexendo no mato, mas poderia ser um predador. E consequentemente os corajosos eram os que morriam mais. Então, sabendo disso, sabendo que a gente até hoje preserva esse instinto do medo e que o medo serve para proteger, né, para te colocar em segurança, para manter a sua vida, é uma ferramenta interessante. Imagina se não tem medo, se não existisse um medo nas pessoas, as pessoas elas fariam coisas estúpidas, consequentemente morreriam, né? Onde eu quero chegar? Esse medo até hoje, ele é muito presente na nossa vida. Um dos maiores medos que a gente tem é o medo do desconhecido. É o medo da morte. A grande maioria dos humanos, eles têm um medo infinito quando a palavra é morte. Por que isso, né? É o medo do desconhecido. A Terra, essa existência humana que a gente tem, essa existência humana que a gente tem pode não ser boa, mas pelo menos é algo conhecido. E há uma possibilidade na mente dessas pessoas que após a morte seja algo pior. E esse medo do desconhecido, o medo do que vem depois da morte, faz com que as pessoas se apeguem nas religiões, se apeguem nas ideias religiosas. São ideias ridículas, né? São ideias sem comprovações, são conjecturas da mente humana. É o ponto de não se conformar com a realidade que está, né? Não se conforma com essa realidade, que somos humanos, limitados, e que
por mais que demore, mais cedo ou mais tarde você vai morrer, né? Eu gosto de fazer uma analogia da vida, né? A vida para mim é um salto de paraquedas. Você sabe que vai chegar ao solo, só que você tá sem o paraquedas. Tem pessoas que vão pular de altitudes diferentes de outras. Pessoas conseguem viver 90 anos, até com uma boa qualidade de vida, né? Outras brevemente se vão. Tem uma vida curtíssima. Não, e muitas vezes não pelas suas escolhas, né? Mas por nascer já com algum problema, alguma doença congênita, algum acidente, alguma fatalidade que tira a vida dessas pessoas. Então eu penso que a nossa vida seja esse salto aí de paraquedas, onde ninguém levou paraquedas. Você tem opções. Você pode passar toda a queda livre preocupado e não aproveitar o vento que vai bater no seu rosto, a sensação de liberdade que vai te dar quando você está em queda livre. Não vai aproveitar a paisagem e vai ficar aí preocupado. Existem outras pessoas que vão inventar mentiras confortáveis, que após a queda você vai ter uma segunda vida num paraíso, num local de felicidade eterna. Isso aí também é uma possibilidade. Mas o que a gente vê nisso, né? É que são aquelas mentiras confortáveis que as pessoas vão criar, vão se apegar para tentar ter uma vida menos pior. É o contrário da vida de pessoas que são livres pensadores, que já aceitam isso, já entendem e tentam ter uma vida melhor possível, né? Essa é a possibilidade que você vai ter, amigos. Após a gente falar um pouquinho sobre o medo, fica bem claro para entender por que a religião é tão bem sucedida no que faz, né? É muito bem sucedida, porque eles usam o instinto mais primitivo do humano, que é o medo, para manter essas pessoas lá dentro, para manter essas pessoas injetando dinheiro, para manter essas pessoas patrocinando essa religião. E consequentemente, então, pessoal, dá para entender por que cedida. Eles utilizam esse medo primitivo que nós herdamos aí dos antepassados, e eles fazem um medo pior, porque existe um medo pior que a morte. Tem um medo que ainda supera o medo da morte, que é a tal morte eterna, que é a tal condenação eterna num local de sofrimento. Esse daí é um grande trunfo da religião. Criaram um local fictício com o nome de inferno, onde ameaça as pessoas. E você não pode nem ousar questionar, porque o Deus, a divindade, principalmente que o cristianismo prega, supostamente é um Deus de amor, é um Deus justo, mas ele não vai pensar duas vezes a te castigar eternamente num local de sofrimento. E o medo é a ferramenta. O medo é a ferramenta essencial, é a ferramenta mais usada aí pelos religiosos para manter as pessoas presas, para manter as pessoas contribuindo, para manter as pessoas injetando dinheiro com a ilusão de proteção divina, com a ilusão de que é especiais, para inflar o ego dessas pessoas. E
combinado o medo com a ganância, aí você vai ter a combinação perfeita para manter pessoas idiotizadas dentro das igrejas, porque não saem porque tem medo e ficam ainda mais porque tem interesses naquilo. E se houvesse realmente uma divindade, será que essa divindade também nos sacaria que você está lá apenas por interesses pessoais e que a sua adoração a essa divindade não passa de medo ou ganância ou interesses pessoais? Então é isso, meus amigos. Esse foi um videozinho para falar um pouquinho sobre essa característica que a religião tem, que é utilizar o medo e a ganância para manter as pessoas lá dentro. Então, meus amigos, gostaria de desejar para vocês aí um excelente final de semana. Vou ver se eu consigo lançar mais um vídeo aqui nesse final de semana também. Tenho vários vídeos na pauta, mas infelizmente nesses dias eu tô com pouco tempo para gravar vídeo. Mas eu pretendo colocar, tirar esses vídeos do papel e criar de fato e postar aí nas redes aí para vocês, tá, pessoal? Muito obrigado aí por acompanhar o canal. Bom final de semana e valeu!